Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Você que está aqui comigo mais esse dia para se alimentar da palavra de Deus, para se alimentar espiritualmente, para receber esse alimento. Aliás, isso faz muito sentido, né? Receber o alimento. É disso que eu quero falar com você nesse dia. Jesus Cristo, ele nos ensinou que não é só de pão que vive o homem, né? Quando Jesus falou essa frase, ela tem um significado muito mais amplo. Quando Jesus ele diz para mim e para você que não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra vinda da boca de Deus, significa que a palavra de Deus ela tem esse poder de nos alimentar, de nos fortalecer, né? Da mesma forma, quando ele comparou a palavra de Deus ao alimento, ele diz que a mesma função do alimento, que é nutrir, que é colocar de pé, que é dar força, que é fazer o nosso organismo funcionar, que a palavra de Deus ela tem essa mesma função, ela nos coloca de pé, a palavra de Deus ela nos fortalece, ela faz o nosso organismo funcionar. Queridos, hoje é segunda-feira, hoje dia 15 de março de 2021, provavelmente aí no Brasil nós estamos enfrentando, eu digo nós porque embora eu more aqui nos Estados Unidos e para honra e glória do nome do Senhor, eu fico até um pouco sem jeito de falar isso, mas aqui aonde eu moro nos Estados Unidos, no interior do Kansas, eu praticamente não senti os efeitos da pandemia. Sabe, isso até traz um pouco de constrangimento ao meu coração, mas eu vou partilhar com você para a glória do Senhor. Eu quase não senti, eu acredito que eu posso contar nos dedos às vezes que a gente teve que usar máscara e coisas desse tipo, porque é um lugar bastante assim, pouco povoado, de poucas pessoas. Eu moro numa fazenda, tenho cidades próximas aqui, mas eu nunca fiquei sabendo de um caso de coronavírus próximo de mim. Enfim, eu não senti na pele isso, mas eu tenho a minha família no Brasil, e no Brasil pessoas muito próximas que eu amo muito foram sim contaminadas por essa doença, por esse vírus. Minha avó, tios, tias, meu pai, pessoas muito próximas de mim foram contaminados, então eu recebo as notícias, a gente vê as notícias e então eu sinto de perto, e na verdade, Deus ele está nos despertando para isso, Deus ele está nos despertando para a dor geral, né? Para a gente tirar um pouco o nosso foco do nosso problema, dos nossos planos, da nossa dor. Aliás, é disso que eu quero falar com você hoje aqui nesse vídeo. Nós vamos orar juntos, já quero deixar claro que no final desse vídeo eu quero orar com você, por aqueles que talvez hoje estão sem voz e não conseguem orar, por aqueles que estão contaminados, por aqueles que estão nos leitos, por aqueles que estão feridos, por aqueles que estão espiritualmente abalados por essa situação. Lembrando que a medicina, a ciência, ela já prova que a pessoa, quando ela está espiritualmente bem, emocionalmente fortalecida, ela reage muito melhor em qualquer nível de enfermidade. Então, queridos, voltando à fala de Jesus, que nem só de pão vive o homem, mas que o homem também é alimentado pela palavra de Deus, que você saiba da importância exatamente nesse momento de você se alimentar da palavra de Deus, estar fortalecido, porque ainda que o seu corpo ele seja atingido por um vírus ou coisa do tipo, lembrando da soberania de Deus, gente. Queridos, a sua vida ela está nas mãos do Senhor. Se você tiver que partir ou o dia determinado de você partir, está nas mãos do Senhor, né? Nós vemos muitos irmãos na fé partindo, nós vemos pessoas, servos de Deus partindo, mas tudo continua no propósito de Deus, tudo continua debaixo do domínio do Senhor. E é por isso que a palavra dele tem o poder de nos acalmar, de nos entusiasmar de novo. A palavra dele tem o poder de nos dar força, a palavra dele tem o poder de nos dar vida, porque muitas pessoas não estão morrendo. Eu digo assim, elas não estão, o corpo delas não está sofrendo a ação do vírus, mas a mente, as emoções, o psicológico estão sofrendo as ações da pressão
informação, do noticiário e tudo mais. Então, quando Jesus diz não é só de pão que vive o homem, não é só de ciência, não é só de possibilidade de vacina, não é só de política, não é só de governo, mas é muito mais. Nessa hora é tempo de nós nos voltarmos para o único que tem todas as respostas que nós precisamos. Queridos, é tanta gente brigando, por causa de política numa situação já tão dolorosa. E deixa eu te falar uma coisa, desde a eternidade, quem põe chefe de governo e quem tira é Deus. Nós vemos no livro de Jeremias, nós vemos no livro de Daniel. Sabe como é que Deus chama Nabucodonosor, rei da Síria? O meu servo Nabucodonosor. Aí você fala, como seu servo, Senhor? Se ele nem te conhecia, se ele nem te adorava. Mas sabe por que Deus chama Nabucodonosor de meu servo? Aquele rei pagão, rei assassino, rei idólatra, rei autoritário. Sabe por que Deus chama ele de meu servo? Porque ele estava fazendo tudo aquilo debaixo do poderio soberano de Deus. Deus usou a ação daquele rei naquele momento por algum propósito, de alguma forma. Queridos, se a gente tirar o nosso foco, o tapume dos nossos olhos e olharmos para a grandeza de Deus, Deus continua controlando todas as coisas. Sabe quem é que põe ele, quem põe homens e quem tira homens? É Deus para o seu propósito. Para o seu propósito, Deus tem um propósito. Deus continua no controle dessa pandemia. Deus continua sendo soberano. O céu não está em crise, o céu não foi abalado, a hierarquia do céu não foi abalada. Quem sabe você, na empresa que você trabalha, ou na sua família, na sua casa, tudo mudou, mas no céu tudo continua exatamente igual. O Senhor controlando sobre todas as coisas e todas as coisas debaixo do poder absoluto de Deus. Por isso, queridos, esse vídeo hoje, ele tem um cunho específico, que é trazer o consolo espiritual para o seu coração. Como eu disse, eu sei que o Brasil ele está num momento tão difícil, tão delicado. Eu sei que talvez você aí que está ouvindo esse vídeo está vivendo o pior momento da sua vida. Mas sabe de uma coisa? Deus continua sendo o mesmo. E ele diz assim no Salmo de número 46, versículos de 1 a 3, Deus diz assim: Deus é nosso refúgio e nossa fortaleza, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso não temeremos, não teremos medo, ainda que a terra seja abalada, as montanhas caiam nas profundezas do oceano, não teremos medo ainda que os mares se agitem e fujam, os montes tremam violentamente. Amém? Deus é nosso refúgio e nossa fortaleza, socorro bem presente na hora do problema, na hora da tribulação. Ele fala assim, ainda que a terra seja abalada, ainda que a terra seja abalada, a terra está sendo abalada. O mundo está sendo chacoalhado. Não é você sozinho que está passando por isso, o mundo está passando por essa situação. A economia mundial está sendo chacoalhada e abalada, mas existe um cargo que continua soberano, um trono que jamais será abalado, que é o trono do Senhor. E é nesse nome que eu venho orar por você nessa tarde, é no poder desse nome e assegurada por aquele que nos diz, ei, eu sou o socorro bem presente na hora da tribulação. Não tema, porque a terra pode estar sendo abalada, mas eu tenho o poder de acalmar o teu coração. Nem só de pão vive o homem. Lembre-se, nem só das coisas físicas, nem só das coisas explicáveis, nem só da razão, mas daquilo que vem do Senhor. Então eu peço para que agora você feche os teus olhos, coloque a mão no seu coração. E eu peço também para que você abra agora mão dos teus pedidos, das suas coisas pessoais, em nome de Jesus. Queridos, agora o desejo de trocar o carro fica tão pequeno. Senhor, agora o desejo de uma casa nova, da roupa nova, gente, isso fica tão pequeno.
E é isso que eu quero chamar a atenção de você. Vamos interceder e clamar por aqueles que estão precisando. Vamos interceder pela nossa nação. Eu digo nossa porque, embora eu não esteja no Brasil, eu amo o Brasil, é o meu país. E nós vamos orar agora e interceder por essa nação, sabendo que o Senhor, Ele está sim no poder de todas as coisas. Ele continua no trono poderoso dele e Ele tem socorro bem presente na hora da tribulação. Amém? Vamos orar. Pai querido, nós queremos exaltar o teu santo nome, Senhor, e reconhecer que tens autoridade e poder sobre toda e qualquer situação. Pai querido, agora nesse momento, nós oramos por todos aqueles que foram afetados diretamente por essa pandemia, Senhor. Aqueles que estão sofrendo a perda dos seus familiares, aqueles que estão em hospitais, Pai, aqueles que não têm sequer a voz para clamar agora, porque estão em coma, entubados, Pai. Estão, Senhor, em situações em que só um milagre pode acontecer. Senhor, são tantas pessoas, eu não sei o nome deles, Pai, mas Tu sabes, Tu conhece cada leito, cada número de UTI, o Senhor conhece todas as coisas, Senhor. Chega, Pai, chega com a Tua cura, seja o ar, Senhor, aonde não há mais oxigênio para respirar, que o Senhor possa trazer, Senhor, o ar aos pulmões dessas pessoas. Chega com cura, com refrigério, Senhor, com renovo. Pai querido, nós humilhamos diante de Ti para que o Senhor cure a nossa nação. Senhor, cura também, Pai, aqueles que estão presos emocionalmente, temendo e tremendo de medo, Senhor. Aqueles que estão aprisionados, Senhor, por desespero, Pai. Tu és o socorro bem presente na hora da tribulação. Senhor, que essas pessoas consigam reconhecer que Tu continuas sendo Deus e continuas sendo bom e todas as coisas estão debaixo do Teu poderio absoluto. Chega agora, Pai, aos corações, em nome de Jesus. Deus te abençoe.